Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da P1 Performance. Para você que não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve, já deixa um like aí, que hoje a gente tem um conteúdo bem inédito em terras brasileiras aqui. Um conteúdo que a gente já estava querendo trazer há bastante tempo e aqui a gente está bem feliz de poder trazer aqui para o canal, é uma curiosidade até pra gente, tá? O que nós temos hoje? Estamos aqui na sala de motores da P1 Performance. Quem conhece o canal já reconheceu a sala, né? Estamos aqui na oficina ainda. Do meu lado tenho 4 coletores de admissão de Subaru, tá? Eu vou falar daqui a pouco um pouco desses 4 coletores, mas qual que é a ideia? A gente vai fazer uma aferição de fluxo desses 4 coletores. A gente vai medir o fluxo deles, tá? Por que é importante saber fluxo? Quando a gente está fazendo preparação de motores, de cabeçote, qualquer que seja, o fluxo de cada componente que participa, desde o ar sendo admitido lá pelo filtro, passando pela turbina, ou se não tiver turbina, se for um carro aspirado, né, o ar que está sendo admitido até ele chegar no interior do cilindro, é importante a gente saber o fluxo de cada componente, porque isso ajuda a gente a dimensionar o motor para uma potência alvo, né, um uso que o carro vai ter. Então, lógico, isso aqui dá um assunto inteiro, eu posso até fazer um vídeo inteiro falando só sobre fluxo das coisas, né? O pessoal adora falar sobre fluxo de cabeçote, mas o fluxo do cabeçote em si não é o único fluxo que é importante a gente olhar. A gente tem que olhar para o fluxo de todos os itens que participam aí do sistema, né? Do carro como um todo. No caso aqui, um desses itens que é muito trocado, né, para quem está querendo mais potência, quem quer fazer uma preparação aí um pouco mais agressiva, é um coletor de admissão, tá? Um coletor de admissão ele tem uma influência muito grande no comportamento do carro, seja na potência diretamente, seja no comportamento de lenta, de tudo, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai medir o fluxo desses 4 coletores. Então, são 4 coletores diferentes, eu já falo um pouco sobre eles, como que a gente vai fazer essa medição, tá? A gente vai lá para Tecnomec, a gente fala às vezes da Tecnomec aqui, fica aqui em São Paulo, é do Tiagão, vou até deixar o Instagram aqui embaixo, Tecnomec no Insta, para vocês conhecerem. Lá, eles têm uma ferramenta, né, que é como se fosse digamos assim, um dinamômetro de fluxo, onde a gente consegue medir fluxo de algumas coisas, seja borboleta, seja de um duto, seja de um cabeçote. Tá. E o que a gente vai fazer, né? Eu conversei com o Thiago falou, traz aí, ele gostou, topou a ideia. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer esses 4 coletores aqui para ele e a gente vai fazer essa aferição de fluxo, beleza? A gente vai usar um cabeçote, que esse aqui é um cabeçote nosso, original, tá? Ele tá já preparado aqui para fazer essa medição. Temos aqui uma junta de TGV. A gente vai levar uma TGV, inclusive ela não tá aqui, eu vou trazer ela pra cá. Uma TGV da Radion. Deixa eu pegar ela lá, só um segundo, eu vou dar uma pausada no vídeo aqui. Pronto. Essa aqui é a nossa TGV da Radion, tá? Ela é a que vai lá no Bulletproof, a gente desmontou ela só pra fazer esse teste. Por que a gente escolheu essa TGV? Porque ela não tem as aletas internas como uma TGV original. Normalmente, quando a gente vai usar um coletor desse tipo, que é um coletor já pensando aí em mais potência e tudo mais, dificilmente se usa a TGV original. Por quê? Porque ela tem uma restrição interna. Então, normalmente já se faz essa substituição por uma TGV como essa aqui, que não tem aquelas aletas internas aqui, tá? Eu posso até tentar deixar uma foto aqui para vocês verem como que é uma TGV original. Então, a gente vai usar essa TGV. Ela tá com a flauta montada ainda, com os 8 bicos, por facilidade aqui na hora de desmontar, tá? Mas o que vai importar mesmo é o fluxo de ar aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai manter um cabeçote original com essa TGV, ou seja, o cabeçote é original, mas a TGV tem a menor influência que a gente consegue para fazer esse teste. Vai manter esses dois e testar esses 4 coletores. O Thiago pediu pra gente levar também uma borboleta, então a gente tá levando essa borboleta aqui, que é uma borboleta da bomba, também tirado lá do Bulletproof, é uma borboleta já de mais fluxo,
tá? Então, a ideia é medir os coletores, tá? Não ficar variando borboleta, isso aí é um outro teste que daria para fazer também. Mas para a gente não perder tanto tempo e ter muita informação e não saber o que fazer com tanta informação, hoje a gente vai testar somente os 4 coletores. Que coletores são esses, tá? Então vamos lá. Esse daqui é um coletor de EJ aspirado. Por que a gente escolheu ele? Normalmente, o pessoal já é sabido isso lá de fora, dos fóruns e tudo mais, que o coletor do aspirado tem um fluxo maior do que o coletor do turbo. E aí, a dúvida sempre fica entre você fazer um upgrade para um coletor desses aqui que são mais caros, né, que são aftermarket, ou usar um coletor de aspirado que tem mais fluxo que o do turbo, mas que fica um pouco nebuloso no qual vai beneficiar o que, em qual fluxo e tudo mais. Então o que a gente vai querer fazer? A gente vai testar o coletor do aspirado, tá? Do EJ aspirado contra um coletor da Corsa Veloce, que é esse preto aqui. A Corsa Veloce é uma empresa australiana, tá? Que tem esse design de coletor que vocês podem ver, é muito parecido com o da Process West, tem até aí uma dúvida sobre quem criou realmente, quem copiou quem. A parte interna lá, deixa eu ver se eu consigo ligar o flash aqui, né? Mas para quem já viu outros vídeos aqui da P1 Performance já sabe. A parte interna tem ali as cornetas, tá? Exatamente igual o da Process West. A parte interna é muito parecida, mas tem algumas diferençazinhas. Como por exemplo, né? O da Corsa Veloce tem aqui esse rebaixo, né? Esse chanfro, que o da Process West não tem. O da Process West, vocês podem ver que essa parte aqui que é usinada, né? Que é billet, ela tem um raiado na vertical aqui. E o da Corsa Veloce, ele tem um ângulo, tá vendo? Então assim, eles têm algumas diferenças, tá? Tanto na parte interna quanto esteticamente. Esse daqui é anodizado preto, esse daqui é alumínio puro, né? Sem anodização, só polido. Mas esse daqui é o da Corsa Veloce, que é um dos que a gente vai testar. Temos o da Process West. Todos aqui são montados virados para trás, tá? Existe a versão dos coletores, tanto da Process West quanto da Corsa Veloce, que são os invertidos. Não é o objetivo desse teste, tá? Ficar testando os dois tipos de coletores. Então a gente está com os dois coletores que são montados nessa posição, ou seja, virado para trás para ser usado com o intercooler frontal, tá? E por último, depois do da Process West, a gente tem um coletor da Cosworth, tá? A Cosworth aí é muito conhecida do rally, né, do automobilismo. Eles têm esse coletor, ele é um coletor fundido, diferente desse meio da Corsa Veloce e do da Process West, que é um coletor billet, né, usinado. Esse daqui é fundido, ele é de alumínio fundido. Ele também promete aí um pouco mais de fluxo do que o coletor original. E hoje a gente vai ver basicamente qual a diferença entre eles, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Então, se você não deu like ainda, não curtiu, não segue a nossa página, já aproveita para seguir, porque esse tipo de conteúdo muito dificilmente vocês vão ver em português aqui no Brasil, tá? Então, ajuda a gente, curte o vídeo, comenta e vamos levar esses coletores lá para a Tecnomec pra gente fazer esse teste e ver o que dá. Chegamos na Tecnomec. Você ligou o bagulho? Oi? Você ligou o negócio? Tá ligado. Sim. Seu microfoninho está ativo. Vou colocar aqui, ó. Bom, pessoal, estamos aqui na Tecnomec, tá? A gente fala bastante da Tecnomec para quem assiste aí o nosso canal do YouTube. Tiagão, prazer, Tiagão. Fala. Esse aqui é o famosíssimo Thiago, beleza? Sasso para quem já conhece aqui, que já é do canal, da P1 Performance. Estamos nós três aqui hoje, beleza? O que a gente veio fazer aqui hoje? Muito rapidamente, tá? O Thiago tem uma bancada de fluxo que permite aí que a gente consiga testar algumas coisas bem legais. A gente está aí com os 4 coletores que eu já falei anteriormente, né? O da Process West, tá o da Cosworth ali, o original. E a gente vai testar basicamente o fluxo aqui com o Thiagão desses 4 coletores e comparar eles, né? Então, bem rapidamente, a gente não vai explicar tudo, todos os detalhes de como funciona uma bancada de fluxo e tudo mais. A gente simplesmente vai medir o fluxo deles, então é uma coisa um pouco mais direta aí também, porque são muitos coletores, é muita coisa para testar. E apresentar para vocês os resultados. Então, o que a gente consegue testar é o que tem menos perda, né, Thiagão? Então, se quiser apresentar aí rapidão como que a gente vai fazer, o que você quer começar medindo o que primeiro, como que você acha que dá pra gente começar aí? Tá, então primeiro a gente vai fazer a medição do cabeçote sozinho, né, isolado, sem perda nenhuma, sem coletor.
que é onde costuma mostrar maior fluxo, né? Geralmente quando você aponta o coletor de admissão, tem alguma perda de fluxo, né? Então a gente vai montar os coletores, um de cada vez montado no cabeçote, e vamos anotar o fluxo de cada um para observar as perdas, né? E por último vamos apontar o TBI também, para ver o que esse TBI causa de perdas, e aí depois da comparação aí vai ajudar na escolha aí do melhor componente para potência. Perfeito. Tem aí uma questão de diferença entre eles, apesar do design ser muito parecido, né? A gente estava até comentando antes, fora do vídeo, tamanho de duto influencia um pouco, né? Diâmetro, tamanho do pleno. Então, essas pequenas diferenças aí a gente vai conseguir observar um valor, né, de fato, de fluxo para cada um, certo? Como o Vitor falou, é importante observar que na admissão não é apenas o fluxo que importa, apesar de ser muito importante, né? Como ele observou, tem o comprimento dos dutos, né? O diâmetro, porque tem fenômenos de ressonância e outras coisas que vão interferir também, além do fluxo, mas o fluxo é um dos parâmetros principais. Né? Beleza, e aí uma das coisas que você estava falando aqui que a gente só colocou, né, o cabeçote aqui, e para começar a medir, aí a gente mediu ele agora, vai fazer, né, a primeira medida aí dele com o totalmente original, né? A gente tem esse valor de swirl, né? Que é aquela rotação rotação da mistura no cilindro, né? Essa é a rotação radial, né? Então, a maioria dos cabeçotes, duas válvulas por cilindro, eles apresentam algum tipo de swirl, algum valor de rotação. Nesse cabeçote, que é multiválvulas, o swirl é zero, a rotação é zero, porque esse tipo de cabeçote tem um outro fenômeno que chama tumble, que é como se fosse o capotamento do ar, né? Ele capota em direção axial no duto e não tem a rotação lateral, por ser multiválvula, isso é normal. Beleza. Bom, então vamos lá, vamos começar a medir. A gente vai medir o original, aí depois colocar os coletores e aí seguir aí pro resto das medições. Então acompanha aí e vamos para as medições. Bom, então a gente acabou de medir somente o cabeçote original, né? Só com raio na admissão, padrão, e ele deu 146 CFM, 146,15. Agora vamos começar a medir com os coletores para ver as perdas. Perfeito, vamos embora. TBI, botar o TBI original perde mais. Então, aí pro aspirado, então a gente tá com o coletor, né, do aspirado ali que a gente mediu, 117,6 Vamos pôr a perda. CFM. Perda um dividido pelo outro, né? Um menos outro. 28, você quer porcentagem? Não. Porcentagem? Não, pode ser, põe 28. Vamos pôr a porcentagem também? Menos 28,5 CFM. Então vamos fazer em perda, né? Vai considerar só o cabeçote 100%? Pode ser. Então 117,6 dividido por 146. 20%, 19,6%, né? Então, menos 19,6%. Quer falar? Não, então, aí 19,6% de perda referente ao cabeçote totalmente sem coletor, né? Ninguém anda sem coletor. Mas assim, considerando que fosse um coletor perfeito, né? Ideal mesmo, ele não perderia nada, ou em alguns coletores pode até ganhar um pouquinho, né? Então perdeu 28 CFM, né? 28 CFM são no álcool aí aproximadamente 14 cavalos por cilindro sem turbo, né? De potencial, claro, não de potência direta, mas então seria 14, 28, a gente tá falando aí de 56 HP aproximadamente, a menos aspirado, com um bar de turbo aí aproximadamente 112 cavalos, né? Isso aí daria pra, se fosse pra comparar, seria, por exemplo, se a gente colocasse dutos individuais lá, TBI individual? Isso. Seria mais ou menos isso, mais né? ou menos isso. Uma admissão múltipla de alta performance, né? Realmente com duto ideal, né? Vamos ver os outros aí, o que vai produzir. Beleza. Isso aí. Então, com o TBI no lugar veio 5 CFM a mais, ó. Diminuiu 3,5% da perda. 19,6% para 16%. Interessante. Contra o que a gente imaginava, né? Na verdade é aquilo, né? O TBI ele é maior, né? E aqui ó, ficou um canto muito grande, né? Tira pra gente um pouquinho por aqui. Aqui tem essa borda, esse canto vivo muito grande, né? Isso aqui certeza criou muita turbulência lá pra dentro, atrapalhou. O TBI deve ter ajudado um pouco. Vamos pôr uma corneta agora, pra ter uma ideia do que muda aí, pra saber se a perda realmente tá vindo dessa borda quadrada aqui, essa aresta. Legal. 128,1. Melhorou mais. Mais 6 CFM com a corneta, ó, aquele canto atrapalha bastante, ó. Então com a corneta a perda cai de 117 para 128, né?
de 20%. Tá dando tchau lá, tchau. Tchau, Lu. Vai com Deus. Até amanhã. Tá. Uma bela diferença. Uma bela diferença. 128, 146. 12%. Então a perda cai para 12%. Com a corneta, 16% TBI e 19,5% só o coletor. Então aquela boca lá do TBI quadrado atrapalha bastante. Né? Da hora. Bom, agora a gente está indo para o coletor da Process West, é o próximo aí da fila, com a TGV da rádio, que é aquela livrona lá, e a flauta montada com os bicos aí só para tampar. Então, vamos embora aí na próxima medição. Então, esse é o da Process West sem TBI. Sem TBI. 134.4. 146.15. Perdeu 11.7 CFM. O original perdia 28 CFM. Uhum. Menos 11,75. Vamos ver a porcentagem comparando com o original, né? Uhum. 134.4 dividido 146.15. Perdeu 8% só. Diferença, ó, quase 20% original, 8% esse aqui. Bem melhor. Isso aí, Process West. Primeiro medido. Agora a gente vai colocar a TBI para ver se a TBI influencia como ela influenciou aqui no original. Ganhou também? Uhum. Aí vai conseguir fazer a curva melhor na saída ali. Muito bom. Então, pessoal, com a TBI, né, a gente teve menos perda do que sem a TBI. A perda total caiu para 6,6% com o TBI. Sem o TBI perde 8%. Então melhorou mais 1,5%. Legal. Muito bom. Muito bom. Vamos lá? Então agora foi o Cosworth sem nada, né? Coletor Cosworth, só o coletor, sem TBI. Foi para 123,2 CFM. Isso aí. Enquanto é intermediário. Tá, intro da Process West e o original em questão de fluxo aí. Perda de 23 CFM. Perda de 16%, 15,7%. 16%. Então, nas mesmas condições até agora, o Process West perdeu 8% e o original perdeu 19,6%. Então, agora colocar a TBI e vamos ver se também ganha com a TBI como os outros ganharam, né? TBI mágica. É. Boa, agora a TBI no lugar da Cosworth. Vamos embora. Bora? Pode ir. Eu também um pouquinho. Uma coisa. Então, ganhou mais um pouquinho. Uhum. O TBI está favorecendo a curva ali da saída da base, né? 128,1 CFM. Boa. Ganhou mais um pelinho. Continua intermediário na mesma condição frente aos outros dois, né? 128. Não, tem uma perda aqui com ele. Dividido por 146,15 em porcentagem, né? Uhum. 12%, 12,3%. Intermediário, isso mesmo. Então o pior é o original, perde quase 20%. O melhor é o Cosworth, né? Perde 8%. Process West. Perdão, Process West é o melhor. Uhum. Perde 8% e com o TBI perde 6,6%. E aí o segundo melhor até agora é o Cosworth, né? Perde 15,7%, né? 16% e perde
12% com TBI. Muito bom. Da hora. Agora vamos para o último, que é o da Corsa Veloz. Ele tá aqui na caixinha. Boa. Bonito, hein? É. Esse daí é o OG, original. Original Gangsta. É ele mesmo. Bom, vambora. E aí, vem mais ou vem menos? Ou... Acho bem mais. Ah? Esse vai ser o melhor de todos. Por que você acha isso? Porque a gente tem que chutar alguma coisa, mas... Tem que ser otimista, né? Então, estamos indo para última aferição aqui, Corsa Veloz. Isso aí. Primeiramente sem nada, vambora. Vamos lá. É isso aí, TBI presa, último teste, vambora. Isso aí. Joga um pouquinho de novo. Olha 85, né? Um pouquinho melhor. 45 também. 31. Beleza, dando temperatura. Então, 138 CFM arredondando. É. Campeão. Campeão. Aqui já deu 2 CFM a mais, praticamente 1,5, né? 28 dividido 146,15. Irrisória perda de 5,5%. Isso aí. Muito bom, Melhor de todos. mas muito bom, hein, Thiagão? Bom teste. Bem Top interessante. demais. Realmente os coletores mais top são melhores de fluxo mesmo. É. Se justifica o valor, aí eu já não sei dizer. Aí é com vocês aí no comentário. Vocês acham que vale o investimento, né? São coletores que chegam no Brasil, infelizmente, por conta de imposto, tudo isso. Bem caros. Até lá fora já é bem caro, né? Mas... Bom, pra quem tá pensando em ganhar potência, né? Quer montar projetão, precisa de fluxo, tem que considerar um coletor um pouco melhor, né? É bem superior aos originais. Show de bola.